Seja muito bem-vindo ao canal Filhos da Virgem Maria. Meu nome é Maria Ocilene, eu moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E hoje venho trazer para você essa novidade, que é o áudio do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Por que eu gravei esse áudio? Amados, eu já tentei mais de 4 vezes. Acho que é a 5ª vez. E sempre acontece uma coisa que eu não consigo dar o passo para frente. Mas dessa vez não vai acontecer nada, porque pela graça de Deus estou dentro do coração da Imaculada Conceição de Maria. É ela que vai me proteger neste tempo. Eu quero pedir a sua intercessão para que juntos possamos vencer essa batalha. Acompanhe comigo. Este áudio é dedicado a você. Se por acaso você tem essa dificuldade, reze junto comigo. Eu rezo para você, você reza para mim. Um beijo no seu coração. Salve Maria! Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Segundo dia, página 33. Deus por Maria, Maria por mãe. Lá no parágrafo 31. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros, e diz-lhe: recebe Israel por herança. Eclesiástico 24, versículo 13. É como se dissesse: meu pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e repróbados. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse, senão nos predestinados, de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um homem nasceu dela. Salmo 86, versículo 5. Diz o Espírito Santo: segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados membros desta cabeça também dela devem nascer, por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça, ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça.
Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria. Como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes por dia: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para com cada homem em particular que o possui, como também para todo o mundo em geral, de maneira que, se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente: graças a Maria, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não o teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio estas palavras: filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Gálatas 4, versículo 19. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude da sua idade. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados, para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela o gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos e diz-lhes: lança raízes entre os meus escolhidos. Eclesiástico 24:13. Ó minha bem-aventurada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente, caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade eleitos e templos. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir. Só ela é a Virgem fecunda, que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão. O homem-Deus produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhes reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e extraordinárias. Tendo-a encontrado numa alma o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a esta alma abundantemente e na mesma medida
em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa, porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, voa para ela, entra nela com plenitude e comunica-se-lhe, tanto mais abundantemente quanto maior lugar esta alma dá à sua esposa. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência: Maria, rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos. E isso não somente quanto ao corpo, e que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo essas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versículo 21. Assim também, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la como santos, rainha dos corações. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disso, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. Primeiro, a devoção à Virgem Maria é necessário a todos para salvar-se. Baseados na opinião dos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, Santo Efrém, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, o douto e piedoso Suarez, da Companhia de Jesus, o sábio e o devoto Justo Lípicio, doutor de Lovaina, e vários outros provam de maneira inconstentável
que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentir do próprio Escolampádio e de alguns outros heréticos. A falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Provaram-no as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento. Confirmam-no os sentimentos e exemplos dos santos. Ensina-o e demonstra-o a experiência. O próprio demônio e seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-la, ainda que de má vontade, que todas as passagens dos santos padres e doutores, de que fiz ampla colheita para comprovar essa verdade, cito apenas uma, de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros. Primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia até o céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Segundo, o que está nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassone, onde o santo pregava o rosário, a alma do infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem e para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria esta histórica autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. Segunda, a devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. Lucas 1, versículo 30. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Maria estava cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel. Lucas 1, versículo 28. E recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável. Lucas 1, versículo 35. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso o Altíssimo a fez única tesoureira dos seus tesouros e a única dispensadora das suas graças, para que ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, possa fazer
entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, por toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Só a Maria confiou Deus as chaves dos seus celeiros do divino amor. Canto dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. E o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para aí passearem aprazivelmente com Deus. Gênesis 3, versículo 8. Para aí se esconderem dos seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência, do bem e do mal, e beberem as grandes tragos, as celestes águas da bela fonte, que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva, culpados, foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhes apraz para os tornar santos. Todos os ricos do povo. Salmo 44, versículo 13. Para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicarão a vossa face pelos séculos afora, e especialmente no fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem e em a ter sempre presente como perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Terceira, a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. Disse que isso acontecerá especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por M. de Renty. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sobre a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com as suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão, a cidade de Deus. Levarão todo mundo por suas palavras e exemplos, verdadeira devoção. Isso atrair-lhes-á o ódio de muitos,
mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu tempo, que claramente o indicou numa das suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 por estas palavras: o Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Convertir-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães, e hão de andar à volta da cidade para encontrar de comer. Versículo 14 e 15. Esta cidade, à sua volta, da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo, morada e cidade de Deus. Salmo 86, versículo 3. Ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Tanto assim é que São João Dionísio Areopagita deixou escrito que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos